Agora vamos prestar atenção ao ensino que o Catecismo nos oferece no domingo 49, acerca da terceira petição. A pergunta 124: qual é a terceira petição? Resposta: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Isto é, que concedas a nós e a todos os homens que renunciemos à nossa própria vontade e sem murmuração obedeçamos à tua vontade, a única que é boa. Também que concedas que todos cumpram os deveres de seus ofícios, de seu ofício e vocação tão voluntária e fielmente como os anjos no céu. Agora vamos ao texto de Mateus, que nós temos usado nessas pregações na oração do Senhor. Mateus capítulo 6, vamos fazer a leitura dos versículos 5 a 15. Assim diz a palavra do Senhor: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Hoje nós vamos focar no versículo 10, a segunda parte: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6, versículo 10, parte B. Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez, faz com que esta palavra que foi lida solenemente diante do teu povo, seja agora, por meio do trabalho do teu servo, ministro da palavra, proclamada aos ouvidos dos teus filhos e filhas que estão aqui nessa congregação, e que o teu Espírito Santo possa fazer mais do que aquilo que o ministro pode fazer. E as palavras que o ministro conduzem aos ouvidos dos teus filhos e filhas, o Espírito Santo possa conduzi-la ao íntimo do coração. Que esta palavra escrita, que é também a palavra viva, eficaz, operante, que ela seja poderosa em nosso coração pelo auxílio do teu Espírito Santo. Porque não há nada nessa palavra que seja fraca, não há nada que seja defeituosa, não há nada que precise ser aperfeiçoada. Ela é perfeita, completa, simples palavra de Deus. Mas o nosso coração, Senhor, é duro, é resistente. O nosso coração não pode receber esta palavra com alegria, com disposição, com vontade santificada, se o teu Espírito Santo não operar em nós.
Por isso nós suplicamos mais uma vez. Quebra corações endurecidos e favorece-o com essa palavra bendita que o Senhor proclama sobre nós nessa manhã de domingo. E abençoa os púlpitos das igrejas cristãs, onde o Evangelho de Jesus Cristo estiver sendo proclamado ao teu povo ali presente. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, a terceira petição da oração do Pai Nosso nos ensina a nos dirigirmos a Deus, orando: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Isto é, que tudo que Deus deseja se cumpra, não apenas no mundo, mas na nossa própria vida. E que seja esse mesmo o desejo sincero do nosso coração. E que seja também a marca do nosso viver piedoso, como filhos e filhas de Deus, que foram salvos e estão sendo santificados em Cristo Jesus. Durante essa pregação, vamos entender melhor o significado da vontade de Deus que Jesus Cristo nos ensinou nessa oração do Pai Nosso. Irmãos e irmãs, quando nós lemos a Bíblia e encontramos em diversas passagens, tanto do Antigo como do Novo Testamento, sobre a vontade de Deus, nós precisamos compreender o seu significado, mas também fazer logo de cara uma distinção entre aquela vontade secreta de Deus, aquela vontade que tem a ver com o conselho secreto de Deus, que nós não conhecemos, e a vontade revelada de Deus, é aquela vontade que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Aquela vontade que até mesmo os judeus, que rejeitaram a Jesus como Messias Salvador, julgavam que era nela que eles podiam encontrar a vida eterna. João 5:39. Quando nós olhamos para as passagens bíblicas que falam sobre a vontade de Deus, vontade que nos foi revelada no Salmo 33, no Salmo 103 que nós cantamos, que mostra na última estrofe que os anjos fazem a vontade de Deus no céu, como mensageiros de Deus, e trazem a mensagem de Deus, expressando a vontade de Deus para esse mundo, embora nesse mundo que a gente vê é que esse mundo resiste à vontade de Deus. E quando nós pensamos sobre essa vontade de Deus, é de fato maravilhoso demais. Por isso cantamos, e por isso o Salmo 103 fala sobre essa vontade em termos de louvar a Deus por isso, porque é um Deus grande demais, um Deus que está exaltado acima de tudo, que nas palavras do apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, disse, é um Deus que habita na luz inacessível. Esse mesmo Deus, ele se revelou a pecadores como nós. Isso é maravilhoso demais. É um grande milagre que um Deus que está acima de tudo possa usar a linguagem humana para se revelar de um modo claro, objetivo, definitivo a pecadores que de outra maneira nunca poderiam conhecê-lo. E é um milagre que Deus tenha usado a linguagem humana para se tornar conhecido aos homens e que tenha feito com que a sua palavra tenha se tornado carne para a salvação de pecadores. Que pela mesma palavra ele tenha gerado pecadores para Deus, por meio da qual palavra nós podemos ainda experimentar comunhão com Deus. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos nela a palavra de Deus escrita, que revela a palavra viva, que é o próprio Deus. Palavra escrita, que revela a palavra viva,
que é o próprio Deus. Então, o nosso foco, de fato, está sobre a palavra escrita, aquilo que Deus revelou para nós, e não sobre aquela vontade secreta que nós não conhecemos. Mas antes de avançarmos, precisamos ter cuidado com dois erros que costumam acontecer no tocante à revelação escrita da palavra de Deus. Alguém pode achar que ele pode alcançar o conhecimento salvador simplesmente lendo e meditando na palavra de Deus. Do outro lado, alguém pode imaginar que pode alcançar esse conhecimento salvador de Deus à parte da palavra de Deus. Então, nem uma coisa, nem outra. O conhecimento salvador de Deus não vem de modo automático, porque Jesus mesmo disse para os judeus que meditavam. Jesus disse: vocês meditam nas Escrituras porque vocês entendem que é nela que está a vida eterna, mas vocês não querem vir a mim para serem salvos. Eles não conseguiram, no seu zelo com as Escrituras, compreender que Jesus Cristo é a revelação da Escritura, o Messias Salvador. Do outro lado, erra aqueles que acham que pode acrescentar à Escritura qualquer complemento, qualquer revelação, ou que pode alcançar fora da Escritura alguma coisa que a Escritura não nos revelou. Não há nada que nós possamos compreender acerca da salvação, senão na palavra de Deus. Essa palavra viva, que é Deus, que se encarnou, usa a palavra escrita, e por meio dessa palavra escrita, que é a palavra de Deus, ele opera em nosso coração, para que nós, pecadores, possamos ver, ouvir e compreender a palavra viva, aquilo que está sendo revelado na palavra de Deus. Jesus, em Mateus 13, ele cita Isaías 6, para dizer que, embora os judeus estivessem vendo e ouvindo, eles não compreenderam a palavra de Deus, e não compreenderam quando o Filho de Deus veio ao mundo como cumprimento da palavra. Então a Bíblia nos revela a vontade de Deus que nós precisamos conhecer para a salvação, aquela vontade de Deus que nós não vamos descobrir no mundo. Podemos aprender muita coisa na criação, podemos aprender que há um Deus todo-poderoso e sábio, que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas. Nós não podemos olhar para a imensidão do céu e descobrir que nós somos pecadores e então procurarmos um Salvador. Também não podemos alcançar e descobrir essa vontade de Deus em qualquer conhecimento ou produção humana, senão unicamente nas Sagradas Escrituras. Então a Bíblia é que nos revela a vontade de Deus que nós precisamos conhecer. A vontade de Deus em querer salvar pecadores que estão perdidos, e a vontade de Deus de nos salvar por meio do seu Filho Jesus Cristo, a quem Ele enviou ao mundo. A vontade de Deus para que nós sejamos agradecidos por essa salvação que Deus realizou em nós por meio do seu Filho Jesus. A vontade de Deus para que santifiquemos a nossa vida. É a vontade de Deus para que façamos o bem. 1 Tessalonicenses 5,18, 1 Tessalonicenses 4,13, 1 Pedro 2,15. E muito mais conhecimento da vontade de Deus que as Escrituras do Antigo ao Novo Testamento nos revelam. É por isso que nós somos frequentemente chamados à leitura e à meditação contínua da Palavra de Deus. Porque é na Palavra de Deus que nós conhecemos qual é a vontade de Deus para nós. E é na oração, como Jesus nos ensinou, que nós vamos alcançar a graça
para que nós não apenas compreendamos a vontade de Deus, mas para que nós tenhamos disposição e força para obedecermos à vontade de Deus. Então, sobre aquela vontade secreta de Deus, nós não conhecemos e, portanto, nós não temos condição de obedecer. E por isso não somos chamados à obediência àquela vontade secreta de Deus. Essa vontade secreta de Deus, nós tomamos conhecimento à medida que ela vai acontecendo, que ela vai se concretizando em nossa vida. Num exemplo prático de alguém que esteja doente, que nós estejamos orando por essa pessoa, para que, se for da vontade de Deus, Deus o cure, se não, que o Senhor o leve, e nós não sabemos qual é a vontade de Deus, até o momento em que ele é restaurado da sua saúde, da sua doença, ou que na sua doença ele morra. Naquele momento nós vamos saber qual é a vontade de Deus. Nós não somos chamados a perscrutar a vontade secreta de Deus. Aquilo que Deus não revelou pertence a Ele. Nós temos que ser zelosos em meditar na vontade que Deus revelou em sua palavra. Isso nós temos que fazer, somos chamados a fazer, e pecamos quando vivemos vidas negligentes, quando a leitura, a meditação da palavra de Deus não é algo diário, porque naquele momento nós estamos indicando com a nossa atitude pecaminosa que nós não queremos conhecer qual é a vontade de Deus. E por que não queremos conhecer? Porque nós não desejamos. E porque nós não desejamos a vontade de Deus, nós não praticamos, e a vontade de Deus não aparece na vida da gente. E o resultado é, tristemente, às vezes pessoas até que são cristãs, cujas vidas não revelam muita coisa sobre Deus. Olhando para alguns crentes, pessoas aprendem mais sobre pecado do que sobre Deus. Triste isso. Essa vontade secreta de Deus, às vezes, se mostra muito pesada, porque nós vamos conhecendo ela à medida que elas vão se concretizando. Mas imagina uma situação como essa. Como é que nós conhecemos qual era a vontade de Deus naquele caso? Na morte daquela pessoa. É duro às vezes. Mesmo assim, nós somos chamados a dar glórias a Deus. Porque para nós pecadores, por causa dos nossos pecados, a vontade de Deus de vez em quando pode parecer dura a nós. Mas ela é sempre o melhor de Deus para nós. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo os seus propósitos. Mesmo a vontade mais pesada é o melhor de Deus para nós. Por isso nós damos glórias ao nome dele. Obedecer, portanto, à vontade de Deus que nós não conhecemos é impossível. Temos como obedecer aquilo que nós não conhecemos. Mas mesmo assim, nós devemos aceitá-la, devemos desejá-la, porque toda a vontade de Deus é boa e perfeita. Isaías 40, versículo 12 e 14, Romanos 12, 2, Efésios 1, 9 e 10, falam que a vontade de Deus é boa. E é por causa disso que Jesus, quando estava no Getsêmani, ele expressou, por meio da sua humanidade, uma vontade de não passar pelo cálice que estava reservado a ele. Mas Jesus se submete completamente à boa e perfeita vontade de Deus, ainda que essa boa e perfeita vontade de Deus significasse que ele teria que beber cada gota daquele cálice. Quanto à vontade revelada de Deus, é essa sim. Nós somos chamados não somente a aceitar e a desejar, mas também somos chamados a obedecer. Aqueles que me amam, guardam
os meus mandamentos. Por isso, Jesus nos ensinou a orar: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque essa vontade de Deus precisa ser feita na terra, no mundo e na nossa vida. E a razão por que Jesus nos ensina essa oração é justamente porque essa vontade não está sendo plenamente executada na terra, assim como ela é executada no céu. Sabe que os anjos no céu cumprem fielmente a vontade de Deus e trazem a vontade de Deus para esse mundo. Mas o mundo tem resistido, o mundo tem recusado se submeter a essa vontade. Agora pense, irmãos, como é possível que Deus queira alguma coisa e essa coisa não aconteça? Não é possível isso. Como pode Deus querer que os homens não adorem falsos deuses, que não o adorem de qualquer maneira, que não façam mal ao seu próximo? Mas é exatamente isso que o homem faz. O homem resiste à ordenança de Deus e não o adora, mas busca os seus próprios deuses. Resiste à ordenança da palavra de Deus e o adora do modo como a sua cabeça acha que é melhor e não conforme a palavra de Deus ordena. E vive uma vida de contínua agressão ao seu próximo. Como é possível isso? Como é que nós lemos na palavra de Deus a vontade de Deus e do outro lado lemos que essa vontade está sendo resistida? Por acaso não lemos em Jó 42:2: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos? Por que então nós estamos vendo tanta resistência? Como é que nós estamos vendo que a vontade de Deus não está prevalecendo sobre os pecadores? Aqui é um ponto bem interessante, porque aqui nós temos uma linha divisória entre arminianos e reformados. A linha divisória quanto à definição da vontade soberana ou vontade final de Deus, como às vezes ela é chamada. Os arminianos, eles reconhecem que existe essa tensão entre a vontade de Deus e a resistência do pecador. Mas como é que os arminianos tentam resolver isso? Com o livre-arbítrio. Deus quer, mas Deus aceita e permite que então os homens, pelo seu livre-arbítrio, rejeitem aquilo que Deus quer. Então percebam que a solução dos arminianos para essa tensão está no homem. Eles buscam a solução no homem, no livre-arbítrio do homem. Mas os reformados buscam uma resposta para essa tensão no próprio Deus. Às vezes, a vontade soberana de Deus é até revelada na Bíblia e outras vezes não. Mas às vezes na Bíblia até aquela vontade final, soberana de Deus também nós conhecemos. Por exemplo, nós sabemos que apesar de todas as coisas, no final Deus vai salvar o seu povo. Nós já sabemos. Então nós podemos pelejar qualquer batalha da fé nesse mundo com uma certeza. A igreja vai vencer, Jesus vai salvar. Jesus no final, se a gente pudesse avançar para o final do filme, a gente veria lá Cristo e a igreja reinando eternamente no mundo. Isso é uma verdade soberana, imutável. A vontade de Deus é salvar e Ele vai. Não há resistência no mundo que impeça aquilo que Deus tem proposto fazer. Não pode, não pode. Mas para nos ajudar a compreender melhor essa tensão, vamos pensar sobre a libertação de Israel do Egito. Começando lá por Êxodo, capítulo 3, nós lemos no versículo 10, Deus dizendo a Moisés: vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito.
Qual é a vontade que Deus está revelando aqui? Eu quero tirar Israel do Egito. No capítulo 5, versículo 1, ele revela o propósito. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, a vontade do Senhor: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. A vontade de Deus era tirar Israel do Egito para que ele adorasse no deserto. Mas nós conhecemos a história, vocês conhecem a história. O que é que nós vemos o tempo todo aqui nessa narrativa? Faraó resistindo o tempo todinho. O tempo todo Deus está dizendo: deixa o meu povo ir. Faraó disse: não, quem é Deus para eu deixar Israel sair? Não, não vai. E de fato Israel não saía. Se a gente fosse mais uma vez olhar para arminianos e reformados, a tirinha arminiana seria mais ou menos assim: Deus ordenando Faraó: deixa o meu povo ir, e Faraó lá dizendo não, 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 e Deus frustrado porque o seu plano não foi executado. Mas os reformados, por sua vez, recorrem a outras passagens da Escritura, e isso geraria uma tirinha um pouco diferente. Por exemplo, no capítulo 7, versículo 3 e 4, veja o que nós lemos: eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair as minhas hostes e o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Então vejo que Faraó resistindo a Deus era a vontade de Deus também. Então era a vontade de Deus que finalmente Israel fosse liberto do Egito, mas o que nós estamos vendo no decorrer da história da redenção é que Deus não simplesmente foi lá de uma vez e tirou, mas esse ato redentivo ele veio também com juízos sobre a nação pecadora do Egito. Então mostra que mesmo a vontade de Faraó, o endurecimento de Faraó, a resistência de Faraó era também a vontade de Deus, e essa vontade de Deus tinha um propósito. Mas ainda fica uma questão: como pode Deus revelar duas vontades que parece que estão se conflitando? Deus queria tirar Israel do Egito, mas Deus não queria tirar porque Deus queria que Faraó se opusesse a essa retirada de Israel do Egito. Na verdade, irmãos, essas duas vontades não são opostas entre si. Não pode, é impossível. É impossível que Deus negue a si mesmo. A Bíblia revela isso o tempo todo. Deus não mente, Deus não falha, Deus não se contradiz. A vontade final ou soberana de Deus, que nesse caso nem é secreta, porque lá no capítulo 3, versículo 10, ele já tinha dito qual era. No final é tirar Israel do Egito. Essa é a vontade que Deus revelou lá. E que essa vontade se cumpriria finalmente, tão certo como ele revelou por meio de Jó: bem sei eu que tudo pode, que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Mas Deus quis cumprir essa vontade de um modo que ela fosse frustrada algumas vezes, com vistas a exercer o seu juízo, antes que finalmente ele cumprisse a sua vontade de retirar Israel do Egito. Então nós entendemos que biblicamente há uma distinção entre aquela vontade final, aquela vontade soberana de Deus de cumprir aquilo que ele determinou, e aquela vontade que Deus vem revelando pontualmente ao longo da história da redenção, na qual ele mesmo, Deus, decidiu que a sua vontade fosse frustrada, a fim de exercer o seu juízo sobre os pecadores.
Então não é um problema falar sobre a vontade de Deus sendo resistida, sendo frustrada, mas é um erro achar que isso é resultado meramente do livre-arbítrio do homem e não da vontade de Deus, como se Deus não quisesse isso. Isso seria realmente uma ofensa à soberania de Deus, porque poria em risco a sua vontade final. Porque como então confiar que a vontade final seria então finalmente cumprida, se de fato há a possibilidade real dessa resistência e dessa frustração? Não há. Essa resistência e frustração fazem parte da vontade de Deus revelada para juízo dos pecadores. Então, antes que a vontade final fosse concretizada, Deus impôs outra vontade. A vontade de deixar que o coração dos pecadores resistam à sua vontade. E assim, por meio desse endurecimento, Deus trouxesse juízo sobre os pecadores. Em resumo, era a vontade de Deus tirar Israel da terra do Egito? Sim. Mas Deus decidiu que antes de tirar Israel da terra do Egito, Faraó resistisse. Até que ele acabasse com essa resistência, por meio dele mesmo frustrando a vontade dos pecadores contra ele, e finalmente ele pudesse impor de uma vez por todas a sua vontade final, de libertar Israel do Egito. Então, concluímos. A vontade de Deus é de fato uma vontade maravilhosa, vai além da nossa compreensão. E muitas vezes, pessoas que não estão aceitando a palavra de Deus como a regra, a autoridade máxima, e estão buscando o conhecimento da vontade de Deus de outras maneiras, confiando até em revelações. Obviamente que a conclusão que elas vão chegar não é a conclusão da palavra de Deus. Então nós, diante da vontade de Deus revelada nesse mundo, a sua vontade final e a sua vontade revelada nos acontecimentos da história, bem como a sua vontade secreta e também a vontade revelada, que só descobrimos, a vontade secreta que só descobrimos à medida que ela vai se concretizando na nossa vida, e também os aspectos revelados da vontade de Deus. Todos esses aspectos devem nos levar a ter prazer em fazer a vontade de Deus. Isso é o que o salmista diz no Salmo 40, versículo 8. Eu tenho prazer de fazer a tua vontade. O conhecimento maravilhoso dessa vontade de Deus no mundo deve nos consolar, e que a vontade de Deus é sempre boa, mesmo quando ela é dura, ela é pesada, mas a vontade de Deus é sempre boa. Isso deve consolar o nosso coração, porque temos a promessa do Evangelho de que o Deus converterá em bem para nós esses males que sofremos, ou Ele vai usar esses males para o nosso bem, de modo que podemos nos consolar, que de uma forma ou de outra, a vontade de Deus é sempre boa. E esse conhecimento maravilhoso da vontade de Deus deve nos levar também a uma confiança firme, inabalável. Porque não é a resistência de pecadores desse mundo que põe em risco a vontade de Deus. De jeito nenhum. A própria resistência dos pecadores é a vontade de Deus. Mas nós estamos aprendendo que essa vontade de Deus, finalmente, segundo os propósitos de Deus, será cumprido, e nenhum dos seus planos, propósitos serão frustrados, exceto aqueles que Ele mesmo determinou que fosse.
exceto aquele que ele mesmo quis que fosse frustrado. Por exemplo, os nossos pais no paraíso. Deus quis que os nossos pais frustrassem os planos de Deus e caíssem em pecado, para então salvá-los e mostrar neles que Deus não é apenas justo, mas é bom, salvador, misericordioso. Dito essas coisas, irmãos, nós sabemos que na prática é uma dura realidade para nós lidar com a vontade de Deus nesse mundo. Seja a vontade secreta, que nós só vamos conhecendo à medida que vai acontecendo na vida da gente, à medida que vamos enfrentando lutas, provações, tribulações, dores, sofrimento, angústia, nós vamos ali percebendo qual é a vontade de Deus para nós. E também provamos que é tão difícil para nós fazer a vontade de Deus, mesmo quando nós conhecemos, desejamos, queremos fazer, ainda encontramos uma grande dificuldade por causa da corrupção do nosso coração. Há uma grande luta em nosso coração para não obedecermos à vontade de Deus. Na pregação passada vimos que nós fomos chamados a lutar juntamente com Cristo contra os inimigos do reino. Esses inimigos que impedem que a vontade de Deus seja implantada nesse mundo. Inimigos que lutam para que esse reino não se propague, espalhando a vontade de Deus nesse mundo. Mas quando nós, pela graça de Deus, fazemos a vontade de Deus, o reino se estabelece e Deus é glorificado acima de todas as coisas. Os irmãos se lembram que é essa a ordem das petições? Então, Deus deve ser glorificado acima de tudo, o seu reino deve vir e a sua vontade deve prevalecer. Quando nós nos submetemos à vontade de Deus, com oração, buscando a graça de Deus, pela obediência o reino é implantado. E na plantação do reino, Cristo recebe glória acima de todas as coisas. Mas temos que lutar para fazer a vontade de Deus. Não é fácil, não é tarefa simples. Porque naturalmente não está em nós o desejo de obedecer a Deus. Não está em nós a sabedoria para compreender a vontade de Deus. E não está em nós a capacidade para fazer a vontade de Deus. Mas por isso mesmo Jesus nos ensinou a orar em Mateus 6, versículo 10. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se desejamos que a vontade de Deus seja feita, se estamos realmente buscando sabedoria na palavra de Deus para conhecer qual é a vontade de Deus, se estamos batalhando nesse mundo para que a vontade de Deus seja feita, então significa que nós estamos orando para isso. Porque não há, biblicamente falando, outra possibilidade de a gente alcançar essas coisas senão por meio da oração. Uma vida sem oração, uma vida que mostra que no fundo não tem desejo verdadeiro, sincero, honesto de fazer a vontade de Deus, embora às vezes vivam como crente. Quem não ora, faça-se a tua vontade, mostra que não está preocupado em saber qual é essa vontade, portanto também não está lendo a Bíblia como deveria, com o zelo que deveria. E não está, com a graça de Deus, se esforçando para aplicar a vontade de Deus não apenas no mundo. Não é só uma questão de não, a vontade de Deus vai ser feita no mundo, não é na sua vida. Começa na sua vida. Não olhe para o mundo para dizer, a vontade de Deus tem que tomar conta do mundo. A gente está vivendo um momento bem difícil de um ativismo onde os crentes querem ver a vontade de Deus se impondo no mundo, às vezes por meio de política, de ativismo de outras formas.
mas é em nós. Somos nós. A oração é para que nós possamos fazer a vontade de Deus. A gente está orando para isso, porque no mundo Deus está tomando providência de fazer a sua vontade se cumprir. Já que nós não vamos orar por isso, mas Jesus está nos ensinando que nós devemos orar para que a vontade de Deus seja cumprida em nós. Por isso, irmãos e irmãs, busquem conhecer a vontade de Deus que é revelada nas Sagradas Escrituras. Leiam a Bíblia diariamente. Não presumam de vocês mesmos que vocês já sabem. Vocês são crentes, já conhecem a Bíblia, já sabem o que é a vontade de Deus. Não presumam. Você está subestimando sua natureza caída. Você está julgando que a sua natureza não lhe atrapalha. Isso é mentira, biblicamente falando. Por isso devemos meditar de dia e de noite, conforme o Salmo 1 que nós vamos cantar. Nós devemos orar para que, na leitura da palavra de Deus, o nosso coração possa encontrar a sabedoria para compreender a vontade de Deus em todas as coisas e aplicar essa vontade na nossa vida com disposição, com alegria, e assim cumprirmos com zelo nossos ofícios e vocações. Ora, irmãos, para que Deus conceda a cada um de vocês a graça necessária, para que vocês possam desejar essa vontade, buscar essa vontade e praticar essa vontade, para o estabelecimento do reino e para a glória do nome do nosso Deus. Amém.